Olá, eu sou o J. Rolemi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dobradinha Cast. O Dobradinha Cast é o podcast de homem só abraço do meu site Dobradinha Comics, que você pode conferir na super rodovia da informação pelo URL www.dobradinhacomics.com. Nesse episódio eu vou comentar sobre a década de 90 nos quadrinhos de super-heróis. Esse foi um período que muita gente tenta esquecer, dizer que foi terrível, mas também foi uma época que gibis do gênero vendiam que nem água em trânsito engarrafado durante o verão do Rio de Janeiro. Segura um pouco aí que eu já volto para comentar um pouco de como foi essa década maravilhosa para as histórias em quadrinhos. Enquanto os anos 70 e 80 foram marcados por ser uma era incrível para os quadrinhos de super-herói, os anos 90 foram tudo aquilo que hoje, muita gente que não gosta de gibis, usa para argumentar contra as nossas queridas bandas desenhadas. Os movimentos feministas usam muito de como as mulheres eram retratadas nos quadrinhos dos anos 90, cheias de apelo sexual e trajes mínimos, como ponto principal do argumento de por que quadrinhos de super-heróis são machistas e esses movimentos não estão errados. Hoje, felizmente, a gente tem obras menos apelativas e que consideram mais os outros públicos na hora de serem feitas. Mas durante esse período... nossa, era praticamente uma terra sem lei. Mas eu não tô aqui para falar sobre essas questões políticas e sociais da nossa década. Eu tô aqui para falar de quadrinhos em si. Porque se por um lado eles eram terríveis para quem era fora do hobby, eles conseguiam ser igualmente ruins para quem estava dentro. As HQs dessa época baseavam-se principalmente em uma empolgação passageira de você ver cenas incríveis sem pensar no conteúdo. Igual quando você foi ver Star Wars e a Ameaça Fantasma no cinema, saiu de lá todo empolgado e depois de parar pra pensar 5 minutos sobre o filme, tu percebeu que ele não era tão bom assim. Isso também aconteceu com os nossos super-heróis nos anos 90 e eu vou listar aqui alguns desses problemas, tá pronto? Vamos lá então. Heróis renascem. Enquanto a DC Comics estava de boa com seu último reboot na década de 80 após Crise nas Infinitas Terras, um rápido comentário aqui sobre a crise, caso você não conheça. Depois de anos de histórias publicadas, chegou um ponto que a DC Comics tinha um problema de entender sua própria cronologia, então ela veio com a ideia de fazer uma grande história que desse um jeito nisso. A solução foi criar uma história épica com acontecimentos universais e temporais que no fim gerasse um reboot para os personagens e uma linha narrativa mais compreensível. Ok? Fechou? Show. Já a Marvel... ela até tentou algo parecido com o início de um universo no mesmo período. Ela lançou o chamado Novo Universo Marvel em 1986, que ficou tão popular quanto CDs de músicas originais da minha vizinha, a Dona Amélia. Como os anos 90 foram marcados pelo visual ser mais importante que as histórias e com isso grandes desenhos da Marvel começaram a se tornar mais importantes que os roteiristas, eles ficaram cansados de não receber a gratificação monetária referente a essa popularidade toda. Muitos deles saíram da editora e fundaram uma nova, chamada Image Comics. Eu tenho intenção de fazer um episódio só sobre a Image Comics um dia. Vamos ver, né? Vamos ver. É uma editora bem interessante. Heróis Renascem foi a maneira da Marvel tentar trazer essa gente de volta, dando ao Jim Lee e o Rob Liefeld, dois ilustradores cofundadores da Image Comics, títulos para eles brincarem, no caso Quarteto Fantástico e Vingadores. Esse foi um movimento ousado que a Marvel esperava que gerasse um aumento de vendas. E de fato, no início isso aconteceu. Mas depois, muitos outros problemas surgiram. As histórias eram fracas e o Liefeld, ele era o Liefeld, e você deve conhecer que nessa época ele mostrou todo o seu dom para desenhos fazendo o Capitão América. Nossa, isso era vergonhoso. Eu acho que se dependesse sozinho de Heróis Renascem, eu teria parado de ler gibis de super-heróis para sempre. Especulação. Eu comentei que nos anos 90 a galera começou a se importar mais com o visual do que o conteúdo, certo? Então, isso começou a se refletir na maneira que os gibis eram reconhecidos. As histórias em quadrinhos vendidas por milhões de dólares começaram a aparecer, artistas estavam virando rockstars e uma carambada de gente estava comprando edições com a única intenção de imaginar que isso ia valorizar com o tempo, se tornando edições de colecionadores e mais pra frente poder ser vendidas por milhões de dólares. A famosa edição dos X-Men número 1 de 1991 com a arte do Jim Lee e histórias do Chris Claremont foi tão cobiçada que a Marvel vendeu até hoje 8 milhões de cópias. Todo mundo queria comprar porque achava que os trabalhos iam valorizar com o tempo, mas como cada vez tinha mais pedidos da revista,
mas a Marvel imprimia. A DC não ficou para trás e fez uma bolha gigantesca com a morte do Superman no ano seguinte, fazendo capas diferenciadas de maneira que fazia com que os colecionadores achassem que aquilo ia ser um item exclusivo. Mas o resultado era que o que você mais via nas comic shop eram pilhas e pilhas de morte do Superman. Eram tantas edições que até hoje é relativamente fácil de você achar e tu nem precisa pagar uma fortuna por uma edição dessa. Com $20 tu leva para casa isso. Caso você queira ter a edição original, gringa. Caso contrário, tu pode comprar aquela edição bonitona da Panini em capa dura. Capas diferenciadas. Se hoje a gente vive um reinado de capa dura, nos Estados Unidos dos anos 90, o lance era fazer capas diferentes de toda maneira. Se a história e a arte não valiam o papel que estavam sendo impresso, a galera fazia umas capas diferentonas para ajudar a vender essa parada. Começaram a surgir capas holográficas, trocentas capas variantes, capas com saquinhos, dust covers, que vinham em boxes, brilhavam do escuro, efeito 3D, com acetato, vazadas. O que você pudesse imaginar que desse para criar uma capa, os caras estavam criando. Claro, é sempre bacana ter capas diferentes e muito avanço em como se faz capas hoje em dia, nós devemos aos anos 90. Mas, cara, era uma briga de foice para ver quem conseguia fazer a capa mais da hora. E aí você ia ler o conteúdo e era bem questionável. Então a gente olha para trás agora e consegue entender que eles estavam fazendo de tudo para alimentar esse mercado especulativo, criando capas que faziam a gente ter a sensação de que iam valorizar horrores e que você poderia comprar a casa pro seu filho só vendendo a edição 0 de Sensational Spider-Man, lá de 1996. Quanto mais valiosa a capa, mais você queria ter, e a gente, trouxa, acreditava nisso e comprava. Malditos porcos capitalistas. A saga do clone. Ah, meu filho. Pensa no ponto baixo dos anos 90 nos quadrinhos. Pensou? Eu sei exatamente o que você pensou. Heróis Renaissance. Pera, não foi isso não? Ah, claro. Como é que eu podia me esquecer dessa droga? Na verdade, eu passo todos os dias bebendo fluido de freio pra tentar esquecer essa porcaria, mas pelo visto você não vai me deixar esquecer, não é? Vamos falar então dessa maldita saga do clone. A coisa mais triste é que a saga do clone original, escrita na década de 70 e reimpressa aqui no Brasil pela editora Salvat, na coleção de histórias só do Homem-Aranha, é até boa. Alguém precisa parar essa editora Salvat, porque ela tá gerando mais coleções do que existem gibis nesse planeta. Nela, no caso a saga do clone, não a editora Salvat, ok? Nela, o Chacal clona Gwen Stacy, tu se lembra dela como a lourinha que é namorada do Peter, nos filmes do espetacular Homem-Aranha, e também como a lourinha que beija o Aranha no Homem-Aranha 3, certo? Quê? Tu queria fingir que esses filmes nunca existiram? Eu sinto muito, brother. Mas se você não me deixa esquecer da saga do clone, eu não vou te deixar esquecer desses filmecos. Depois de cloná-la, ele também clonou o Homem-Aranha, porque, né? O nosso amigão da vizinhança teve que brigar com seu clone, venceu, descartou o corpo e tal. Mas a história deixa uma pequena dúvida se o nosso amigo aracnídeo sobrevivente era mesmo o verdadeiro ou o clone. Pois bem, os editores da década de 90 da Marvel lembraram dessa história, cheiraram um tóxico louco, mano, e falaram, quer saber? A gente consegue fazer uma história melhor. E é óbvio que eles não conseguiram. Eles resolveram dizer que o nosso amigo Aranha, que continuou as histórias após a saga do clone original, era na verdade o clone mesmo. Olha que surpresa. O verdadeiro Homem-Aranha começou a viver uma nova vida com o nome de Ben Reilly, desde o incidente, até que outro Aranha, clone também, aparece, esse chamado de Kane. Ben Reilly então assume a identidade do Homem-Aranha, enquanto o Peter que conhecemos, que descobrimos ser o clone, resolve se aposentar e ter uma vida ao lado da Mary Jane, que tá grávida. Só que depois a gente descobre que o Duende Verde voltou dos mortos e estava manipulando tudo por trás dos panos. Tanto o Chacal, quanto os clones e o verdadeiro Aranha em um plano sinistro. Inclusive, o Peter clone descobre que ele é mesmo o Peter verdadeiro, já que o Duende manipulou os resultados. Nossa, mano, que confusão. Que confusão. Ai... Olhando pra trás, dá até pra entender por que os roteiristas quiseram mexer nessa parada toda. Era um projeto fantástico que poderia alavancar totalmente as vendas e dar uma repaginada na vida do Aranha, servindo até como reboot pra poder criar histórias novas sem aquela complicação toda de cronologia. Mas o resultado de verdade foi uma bagunça total.
ninguém sabia mais o que estava fazendo, quem era o clone, quem não era, o que estava acontecendo. Até os editores e roteiristas não sabiam mais o que estavam fazendo. A tia May foi morta num momento lindo para mais pra frente a gente descobrir que na verdade quem morreu foi uma atriz geneticamente modificada para parecer igualzinha. Ah, meu Deus do céu, tá maluco, né? Mesmo assim, a saga vendeu bem. E por causa das vendas, a saga foi estendida mais do que deveria. E aquela máxima de se assim já tá bom, vamos extrapolar, foi aplicada quando não só 3 clones passaram a existir, mas centenas deles. Além disso, vamos trazer de volta mais gente morta, porque tá pouco, né? A única coisa que eu acho bacana dessa segunda saga do clone foi o próprio Ben Reilly, que ele tinha sua própria identidade de herói, enquanto o Aranha original estava atuando. Ele era o Aranha Escarlate e o visual dele era bem da hora. Eu acho que mais legal que ele, só o Aranha 2099, que também surgiu nos anos 90, veja só. Realmente o visual era a parada da época, mas de resto a saga do clone foi uma droga completa. Acho que é uma porcaria tão gigantesca que só seria superada anos mais pra frente quando os editores da Marvel quiseram desfazer o casamento do Peter Parker com a Mary Jane. Mas só que um divórcio pegaria super mal, né? Então eles resolveram fazer o personagem fazer o diacho de um pacto com o diabo. Muito mais familiar fazer um pacto com o capeta do que se divorciar, não é? Wolverine selvagem. Eu vou admitir que tirar o adamante do Wolverine e ficar com as garras de osso foi uma parada bem legal. Peraí, tu não sabia disso? Eu soltei um spoiler? Quanto tempo leva pra algo deixar de ser spoiler? Eu acho que eu deveria fazer um programa sobre isso, mas pensando bem, eu acho que a conclusão vai ser nenhuma. Então vamos deixar esse episódio pra um futuro que nunca vai existir, como se fosse uma variação na linha temporal dos X-Men, ok? Vamos dar uma volta no tempo aqui para explicar um pouco como foi essa parada, mas desculpa, eu não vou saber explicar muito bem, porque foi uma parada meio complexa, eu fiquei meio confuso, cansou, eu parei de ler minhas edições de Massacre aqui estão na estante, eu li só 2 edições e eu me entediei e eu deixei pra lá. Mas pelo que eu me lembro, eu vou explicar aqui mais ou menos o que foi. Por que eu mencionei Massacre? Você vai entender mais pra frente. Ou não. Eu vou falar sobre Massacre porque... Tá, beleza. Mas vamos lá. Chegou um ponto na cronologia dos X-Men que o Magneto estava bem violento. Quando o Wolverine tentou matar o vilão, o mestre do magnetismo ficou zangado e falou, agora já deu, né? E tirou todo o metal do esqueleto do Wolverine. Eu não sei por que ele faria isso. Talvez... provavelmente pra matar, né? Mas, o Wolverine era totalmente submisso ao Magneto pelo fato dele ter um esqueleto de adamante. O cara tirar o esqueleto de adamante... Enfim... Xavier ficou boladaço e pensou, já tá na hora de botar esse velho pra dormir de vez. E fez um de seus truques psíquicos pra botar o seu antigo amigo em um estado catatônico. Mas só que durante essa violentada mental que o professor deu no Magneto, toda a raiva do vilão foi transferida pra mente do Xavier, criando assim uma semente, crescendo, alimentando o ódio contra os humanos, até que essa consciência unificada da mente do Magneto com o professor se tornou capaz de sair, se tornar uma entidade própria, com poderes dos 2 mutantes e alguns outros mais. Essa entidade aqui recebeu o nome no Brasil de Massacre. É uma história tão complicada quanto a saga do clone ou Heróis Renascem. Eu nunca reparei que esse período de gibis de super-heróis gerou tantas histórias absurdas. A Panini republicou essa saga do Massacre, que explica esse início, né, do vilão e tal, em 4 volumes, em capa cartão. Eu gosto muito desse formato de capa cartão. E até não é caro não, eu acho que você comprando as 4 juntas deve dar uns R$80, R$90. Parece caro, mas talvez seja caro mesmo, mas tem bastante página, é bastante coisa. Se você quiser tentar entender esse absurdo de como foi essa história, sinta-se à vontade. Eu achei outro dia na banca, e já faz tempo, né? Eu acho que foi em 2016 que eles publicaram isso. Então, se você quiser se aventurar nisso, boa sorte. Só para amarrar um pouco melhor as coisas, para que você tá aí com a cabeça fervendo, o resultado dessa fase do Massacre pelas revistas da Marvel é a morte do Capitão América, Thor, Quarteto Fantástico, Hulk, Homem de Ferro, e que logo em seguida dá início aos Heróis Renascem, cuja explicação é que eles não morreram, pegadinha do malandro, e foram, na verdade, transportados para um universo de bolso do Franklin Richards, que é o filho do Reed Richards, o Senhor Fantástico. Eu tô começando a falar coisas que eu acho que nem fazem mais sentido, eu acho que você deve estar totalmente perdido. Eu tô totalmente perdido, eu não sei nem mais o que eu tô falando, cara. Eu devia abandonar esse tema aqui de Wolverine selvagem e partir pro próximo tópico, mas... Vamos lá. Eu acho que a partir de agora eu vou conseguir amarrar um pouco melhor o que eu tô dizendo, tá? Desculpa se eu falei e não parecia que eu conseguia falar alguma coisa que fizesse sentido. Mas assim era a vida na Marvel naquela época. Então,
Sem adamante no corpo, o nosso amigo Wolverine usava garras de osso. Era uma coisa até legal, porque na época a gente não sabia que as garras de osso eram uma habilidade do personagem mesmo. A gente imaginava que isso era devido ao fato dele ter metal no corpo. Isso era uma habilidade do adamantio, não do personagem, não do Wolverine. Isso deu um ar mais rústico e animalesco ao personagem. Se a galera já gostava do mutante canadense por ele ser feroz e invocado, as garras de osso fizeram ele parecer ainda mais brutal. Só que a Marvel ficou gananciosa. Aos poucos, a editora foi transformando o Wolverine numa fera total, numa criatura bestial regredindo a uma forma animalesca e violenta. O professor Xavier revelou que o Wolverine estava regredindo devido ao fato de o adamante não estava mais ali para reter sua mutação natural. Tipo, isso faz nenhum sentido. Alguém tenta me explicar por que um adamantio ia evitar que o Wolverine regredisse. Não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido. Depois, o filho do Cable, o Cable, você viu no Deadpool 2, resolveu sequestrar o Wolverine e meter adamantio de volta no corpo do personagem, mas a parada deu muito errado e isso acelerou o estado de regressão animal do nosso amigo Carcaju. Mano, o bichinho era feio demais. Cruzes. Parecia que os desenhos estavam numa disputa científica de quem conseguia representar mais fielmente o primeiro ser humano que já existiu no planeta. Era terrível aquilo. No fim, tudo voltou ao normal, para que o Hugh Jackman pudesse interpretá-lo ao invés de ter que escalar um macaco de um zoológico qualquer. Jaquetas, sobretudos, bolsos, músculos e armas. Nossa, esse é um tópico gigantesco, mas você vai entender por que eu juntei tudo isso no mesmo lugar. Por algum motivo, os anos 90 achava jaquetas e sobretudos estilosos. Matrix que o diga, né? Eu não tô dizendo que não são, mas praticamente todas as páginas dos gibis que eu lia tinham lá super-heróis usando jaquetas pelo simples fato de parecer cool. A gente tinha Vampira, Superboy, Freefall, aquela do Gen 13, lembra? Cristal, Echo usando jaquetas, mas também tinha o Grifter, o Gambit, Jubileu e um monte de outros usando sobretudo. Mas isso nem é o pior. Alguém me explica pra que tanto bolso? Lembra do Ciclope, por exemplo? Que também já teve uma jaquetinha marrom, olha só. Naquele cinto amarelo dele, ele tinha muitos bolsos. Mais do que o próprio Batman. E o Deadpool, que tinha uma cacetada de bolso também. Vê qualquer formação dos X-Men ou do X-Force e você vai poder averiguar que existe só um intervalo de um personagem pro outro para ter uma carambada de bolsos. É só você olhar eles enfileirados e dizer: esse tem zilhões de bolsos, esse não. Esse tem zilhões de bolsos, esse não. Faz só o teste. E o mais surpreendente é que eles praticamente não tiravam coisa alguma de lá, era puramente estiloso. Essa parada de ser estiloso explica também a quantidade de armas que eles carregavam. Você pode não estar ligado, mas imagina a cena do Máscara que ele puxa do bolso aquela quantidade gigantesca de armas. Parece zoeira, né? Mas era basicamente isso que acontecia nos gibis. Só que eles já carregavam essas armas todas no corpo, de algum jeito, sei lá. Mas eles carregavam essa arma no corpo. Chegava a ser cômico tu ver um Cable com mais arma no corpo que músculo. E olha que nessa época os caras gostavam de desenhar músculos. Tanto que eles inventavam, sei lá, uns 70 a cada nova edição. Rob Liefeld, então, adorava brincar de Deus, olhando pra anatomia humana, dando uma bela de uma banana e falando: eu vou melhorar o corpo humano dando mais, sei lá, 17 músculos só pra essa área aqui do sovaco. Mas é claro que não bastava apenas ter músculos. Eles precisavam estar sempre expostos em roupas super coladinhas e com personagens trincando os dentes, fazendo expressões faciais que pareciam anunciar uma barrigada destruidora. Fazer o quê, né? Os anos 90 eram mesmo pra ser estilosos. Personagens rebas. Hoje em dia, os personagens que eram meio reba no passado estão sendo entregues a bons escritores pra gente ter umas obras boas. Gavião Arqueiro do Matt Fraction é simplesmente divino. Ainda também do Matt, o Imortal Punho de Ferro foi espetacular. Tom King escreveu Senhor Milagre, que é excelente, e Visão, que é uma delícia de leitura. A mesma coisa não dá pra ser dita nos anos 90. Alguns, pra mim, são reba, mas continuam existindo até hoje. Vide Deadpool, Máquina de Combate, Gambit, mas outros personagens, Jesus Cristo.
Sem contar que eles tinham os nomes mais genéricos possíveis. Parecia que alguém tinha descoberto um gerador de nomes de super-heróis e começou a usar para todas as editoras. A gente tinha coisas como Bloodshed, Deathwatch, Capitão Atlas, Falcão de Aço, mas eu vou me concentrar em um aqui, o Bloodwind. A primeira vez que eu vi o Bloodwind foi durante a morte do Superman. Eu nem sei se ele foi criado nos anos 90 ou se foi antes, mas para mim ele reflete bem o que é essa época. Personagens que pareciam cópias de outros personagens e que você vê na cara que eles não vão ser relevantes por nenhum ano. O Bloodwind parecia uma versão afrodescendente do Space Ghost. Lembra daquele personagem super-heróico espacial da Hanna-Barbera? Todo de branco, roupa coladinha, uma capa estilosa e uns adornos amarelos espalhados pelo corpo que faziam sentido nenhum de existir. Como você pode esperar, sua participação na história da morte do Homem de Aço foi praticamente esquecível e inútil. Tudo bem que a maioria dos personagens que aparecem na história servem apenas para tomar porrada do monstrão imparável, mas pelo menos você sabe quem são os outros. Esse cara aí tem uma aparência de figurante número 76, num filme que tem que ter um monte de gente, mas que praticamente não vai ter participação. Eu não tenho ideia se ele teve alguma aparição em outras coisas da DC Comics, mas não duvido muito que ele tenha entrado numa gaveta temporal e que nunca mais saia de lá. Mas veja pelo lado bom, pelo menos ele não usava jaqueta. Mudando tudo para depois mudar de volta. Eu gostaria de dizer que isso é algo que ficou nos anos 90, mas pelo visto a gente não vai parar esse trem tão cedo, né, Dona Marvel? Com seus all new, all different. Enfim, a meta para um reinício é começar algo totalmente novo, certo? Nos quadrinhos os motivos podem ser muitos, desde baixa de venda, até as histórias começarem a ficar repetitivas, ou sem muito lugar para onde ir. Então os editores resolvem mudar as coisas e reiniciar de alguma maneira seus personagens ou universo para que os novos escritores venham com ideias bacanas e inovadoras. De qualquer forma, reboots e recomeços são sempre esperançosos para nós leitores que queremos ver as coisas com novos olhos. Mas os anos 90 foram brutais nisso. A gente pode voltar ao Homem-Aranha, que teve o surgimento do Aranha Escarlate, que poderia muito bem ser um recomeço de histórias pro amigão da vizinhança, com o Peter se aposentando e o Ben Reilly entrando no lugar. Também tivemos a morte do Superman, que gerou outros para tomar o seu lugar, como o Superboy, o Aço, o Erradicador e o Super Cyborg. O Batman teve as costas arregaçadas pelo Bane, e quem entrou no lugar foi o Azrael. O Lanterna Verde, Hal Jordan, ficou loucaço, resolveu matar geral, incluindo o Sinestro, e, eventualmente se tornando o Parallax, pra mais pra frente morrer salvando o universo e se tornar o Espectro e depois voltar a ser o Lanterna Verde novamente. Enquanto isso, um novo Lanterna Verde foi escolhido. A gente ainda teve o Aquaman perdendo a mão, colocando o Arpão no lugar, mataram o Arqueiro Verde, mataram o Gavião Negro. Parecia que alguém na DC queria fazer uma limpa geral no cenário de super-heróis, né? Só que não acabou por aí não, meu amigo. A Marvel, aquela danadinha, também entrou nessa brincadeira de fazer coisas novas. Ou melhor, de tentar fazer coisas novas. Além dela substituir o Homem-Aranha por outro, para mais para frente trazer ele de volta, o Wolverine perdeu o Adamantio, como eu já citei, o Quarteto Fantástico e os Vingadores foram jogados em uma outra dimensão, os X-Men tiveram mais revistas paralelas do que existiam leitores disponíveis para lê-las, era X-Factor, X-Force, Extreme, X-Men no singular, X-Men no plural. Eram tantos títulos que se na época tivesse aparecido nas bancas uma revista do Samurai X, tu com certeza acharia que era uma revista dos mutantes. Além disso tudo, a gente não pode esquecer que durante a década de 90 os mutantes passaram pela Era do Apocalipse. Foram tantas mudanças, reboots, começos, recomeços, num período tão curto de 10 anos. É mais chato ainda pensar que a maioria dessas mudanças foram extremamente curtas. Algumas duraram meses só. As mais bem-sucedidas duraram alguns poucos anos. Quem amou as mudanças perdeu uma série de novidades, assim, rapidinho. Quem odiou, reclamou demais do que estava acontecendo. O único consenso que existiu era o quanto todo mundo odiava o Superman elétrico. Ah, agora que eu lembrei. Nessa década a gente teve também a linha 2099, que dava uma nova série de quadrinhos para personagens conhecidos em versões futuristas com novos protagonistas e tal. Ou seja, as editoras estavam tentando atirar para tudo quanto era lado para conseguir algum lucro.
Tá. Acho que eu já falei mal demais dos anos 90. Também tiveram coisas boas lá, mas eu não vou falar disso hoje. Talvez nunca, porque de cabeça, assim, eu não consigo lembrar de nada sem ser Sandman e Reino da Manhã. Eu vou pesquisar no meu baú de formatinhos e ver o que é dos anos 90 que foi bom pra trazer no programa no futuro, mas pelo que eu tô lembrando aqui, eu acho que esse programa vai ter uns 8 minutos de duração. De todo modo, obrigado pela paciência e valeu!